Olá e bem-vindo a outro vídeo de The Wonderful Truth. Neste vídeo, vamos discutir se a existência de um Deus transcendente é provável ou não. E a razão pela qual eu uso a palavra provável é porque você não pode provar um negativo. Isso implica que você não pode contestar afirmações que, na realidade, não podemos observar. Por exemplo, você não pode provar para mim que Papai Noel, a Fada dos Dentes ou duendes não existem. Você também não pode refutar que existe um dragão de 5 cabeças orbitando algum planeta aleatório na galáxia de Andrômeda. Ou talvez um monstro de espaguete voador ou uma chaleira flutuando no espaço. Também não é possível provar a inexistência de Deus. Seja Yahweh, Thor, Zeus, Poseidon, Kali, Hades, Shao-Shen, Amun-Ra, Vishnu, Afrodite, Apolo, Ganesha ou qualquer um dos inúmeros exemplos de divindades criadas pelo homem. Como podemos, então, examinar tais reivindicações? Como podemos examinar a existência de Deus? Bem, podemos usar 2 métodos simples. Primeiro, podemos olhar para as evidências em mãos. Agora, geralmente é quem faz uma afirmação que tem o ônus da prova. Mas desde que os teístas não forneceram nenhuma evidência para a existência de Deus, não poderemos usar este primeiro método. Se você está em casa gritando com o computador e com o som da minha voz porque tem boas evidências da existência de Deus, não as escreva nos comentários deste vídeo. Não, você deve terminar aquele seu artigo científico, publicá-lo e pegar um voo direto para a Noruega para receber seu Prêmio Nobel da Paz por finalmente revelar à humanidade como o mundo realmente funciona. Agora, até que isso aconteça, vamos passar para o segundo método de examinar a existência de Deus. Neste segundo método, vamos fazer uso daquele disco rígido de 60% de gordura, de aparência estranha, viscoso e suculento que se esconde sob seu crânio, também chamado de cérebro, porque neste segundo método usaremos a lógica para aprimorar nossa compreensão da probabilidade da existência de um Deus. Provavelmente você não terá dificuldade em perceber que os exemplos que mencionei antes são tão improváveis que você irá, dentro da sua cabeça, considerá-los como falsos. Isso é lógico, mas em termos da lista de deuses, dependendo se você é ateu, monoteísta ou politeísta, você só se inscreve naquele deus ou naqueles deuses que a sua religião afirma serem verdadeiros. Ou talvez você acredite em um deus impessoal ou em alguma outra versão divina, das quais existem inúmeros exemplos. De qualquer forma, você é perfeitamente capaz de concluir sozinho que todos esses outros deuses em que não acredita são tão improváveis de existir que, mais uma vez em sua mente, considera que eles não são reais. Mas a sua lógica atinge o fundo do poço no segundo em que a sua própria religião é inserida na equação. Com o uso da lógica, vou, portanto, sugerir que você pense criticamente sobre o seu próprio Deus ou deuses, assim como você faz com todos os outros deuses em que você não acredita. Espero que este vídeo o ajude a fazer isso. Então, ao falar sobre a probabilidade de qualquer Deus, devemos primeiro e acima de tudo, definir Deus. Agora, seria extremamente difícil definir o que é Deus ou do que Deus é feito, porque não há um acordo entre os teístas sobre essas questões. Em segundo lugar, no entanto, podemos tentar definir o que os teístas afirmam que Deus faz ou do que Deus é capaz. Naturalmente, também há discordância entre os teístas aqui, mas agora tentarei definir as habilidades mais frequentes que Deus possui. E a lista é a seguinte. Talvez você acredite que Deus criou o cosmos e suas leis físicas. Dependendo da versão de Deus em que você acredita, talvez ele tenha até criado individualmente todos os planetas, sistemas solares e galáxias. O céu, os oceanos, tudo dentro do nosso cosmos. E o mundo como o conhecemos. Ou talvez você acredite que Deus apenas iniciou o Big Bang e basicamente não fez nada depois além de assistir. Talvez você acredite em um Deus que também criou a vida. Criou você e todos os animais que já existiram, ou talvez você ache que a teoria da evolução de Darwin faz sentido.
E, portanto, talvez Deus tenha apenas iniciado a vida, assim como o Big Bang, e depois apenas observou como a vida evoluiu. Talvez o seu Deus seja capaz de ouvir orações. Deus sabe o que você está pensando. Deus pode até responder às suas orações, e se o seu Deus for realmente poderoso, pode até intervir no mundo real e realizar milagres como achar adequado. Talvez Deus controle certos aspectos do mundo, como o sol, o clima, a lua ou qualquer tipo de fenômeno natural. Além disso, e mais importante, Deus dita o que vai acontecer com você quando morrer. E se você foi bom, irá para o céu, e se foi mal, queimará eternamente no inferno. Ou talvez você acredite em uma versão em que possa viver sua próxima vida como um grande e poderoso leão na savana, ou talvez como um rato no esgoto, dependendo de quão bom você foi. E você adquiriu essa informação seja através das Escrituras. Deus não é apenas o fundador de tudo, mas também um escritor muito respeitado. Ou talvez Deus tenha contado a alguém o que estava pensando, e essa pessoa então a anotou. Ou você aprendeu isso através da sua família, está na cultura em que você vive e assim por diante. Tenho certeza de que existem outros deuses por aí que têm outras habilidades, ou devo dizer, superpoderes. Mas esses parecem ser os mais frequentes. Ok. Agora que definimos do que esse personagem Deus é capaz, podemos examinar mais a fundo quão provável é tal personagem, e farei isso aplicando lógica ao examinar essas habilidades ou superpoderes individualmente. Começarei com a noção de que Deus é ou tem a capacidade de controlar certos fenômenos naturais. Deuses como esses seriam Thor, o deus do trovão da mitologia nórdica, Ra, o antigo deus egípcio do sol, Marimar, o deus hindu da chuva e assim por diante. O que é notável sobre esses deuses é que a maioria desses deuses são antigos e ultrapassados. E isso é porque todos esses fenômenos naturais foram explicados sem a ajuda da superstição. Eles foram observados e estudados por cientistas que, com base em evidências empíricas, concluíram e formularam teorias sobre o mundo natural. Portanto, não é coincidência que esses deuses tendem a florescer em áreas e entre pessoas que têm acesso limitado a esses fatos. Não há absolutamente nenhuma boa razão para se adicionar crenças supersticiosas a um acontecimento natural que pode ser facilmente e logicamente explicado sem essas crenças supersticiosas, porque ao fazer isso, resulta em explicações infinitas que na verdade não são explicações de todo. Por exemplo, a cadeira em que você está sentado agora não é apenas uma cadeira, é o Deus de todas as cadeiras. E se você está sentado confortavelmente agora, é porque o Deus de todas as cadeiras decidiu que você deveria. E se você está sentado desconfortavelmente, é porque você desagradou o Deus de todas as cadeiras. Suponho que isso pareça bobo para você, e espero que pareça. E, igualmente, deveria parecer um cara balançando um martelo, fazendo trovões, e um cara com cabeça de pássaro controlando o sol. A mesma lógica e maneira de pensar são igualmente relevantes ao discutir a noção de milagres. Se você testemunhar ou ouvir de alguém que algum tipo de evento notável aconteceu, pergunte a si mesmo o que é mais provável. Que algum tipo de agência divina tenha dobrado as leis naturais e científicas como as conhecemos para realizar algum tipo de ato extraordinário. Ou existe uma explicação perfeitamente lógica e natural para o evento. E se você ainda acredita em milagres, o que te faz pensar que é o seu Deus ou agência divina que é responsável pelo evento? A razão pela qual eu pergunto isso é porque, não importa em que sistema de crenças você esteja inserido, há pessoas de todos os lados alegando terem experimentado ou testemunhado milagres de seus deuses. E isso não é apenas uma religião contra outra. São inúmeros milagres de incontáveis religiões se opondo umas às outras. Isso deveria ser uma indicação clara do que esses chamados milagres realmente são, que é, bem, não são milagres de forma alguma. Novamente, sugiro que pensemos da mesma forma sobre a noção de orações nas Escrituras. Não é estranho que existam bilhões de pessoas que estão orando e que estão em diálogo com seu Deus, ou deuses que são contrários uns aos outros? Ou seja,
eles não podem estar todos em diálogo com Deus porque não se referem ao mesmo Deus. Isso é algo com que até os teístas podem concordar, e na melhor das hipóteses, apenas um deles pode estar certo, não é? Então, o que realmente está acontecendo aqui? Alguns deles são apenas afortunados por terem nascido na família, lugar e hora certos, para que tenham orado, ou até mesmo falado com o Deus certo. E todas essas outras pessoas estão apenas enganadas e iludidas. Não só Deus criou todo o cosmos com bilhões e bilhões de galáxias, e em cada galáxia bilhões e bilhões de estrelas e planetas, mas esse mesmo Deus também está extremamente interessado no que cada um de nós, seres humanos no planeta Terra, está pensando. Ou será que é mais provável que toda oração e o chamado diálogo com o divino seja um sintoma de ilusão? Peço que pense de forma crítica e lógica sobre isso, incluindo as Escrituras. É realmente lamentável que Deus tenha escrito mais de um livro sagrado, cada um contrário ao outro. Isso também deve ser uma indicação clara de que esses textos religiosos não são mensagens do divino, mas sim textos feitos pelo homem há milênios por camponeses, que nem mesmo sabiam que o planeta Terra era redondo. Vamos supor que exista um Deus todo-poderoso que pretende escrever um livro. Tenho certeza de que esse livro seria um pouco mais interessante do que o que temos até agora, porque não há absolutamente nenhuma informação nova em nenhum livro sagrado. Também não há nada que se assemelhe a uma mente poderosa e onisciente. Tudo o que existe são mitos e afirmações que podem ser cientificamente e logicamente refutados. Anteriormente, mencionei que alguns deuses, nomeadamente os que controlam certos aspectos da natureza, são antigos e ultrapassados. Devido ao progresso da ciência, agora temos uma compreensão muito mais ampla sobre o mundo em que vivemos. Então, não precisamos desses deuses, porque eles não acrescentam nada. Portanto, ainda existem algumas perguntas sobre o mundo que a ciência ainda não conseguiu responder. São perguntas como tudo começou, como surgiu a vida e o que acontece quando morremos. Estas são as perguntas que ainda não foram respondidas, e por isso são as áreas em que o Deus das lacunas ainda tem espaço para se mover. Com o avanço da ciência, o espaço para a manobra de Deus tem se reduzido. As crenças sobre as responsabilidades de Deus foram reduzidas a poucas questões restantes. O Deus das lacunas é o resultado de todas as coisas que a ciência já respondeu e o que ainda está por responder. Ainda assim, podemos pensar logicamente sobre este divino Deus das lacunas. Se você invocar um ser sobrenatural para explicar como tudo começou, então, você ainda não respondeu absolutamente nada, porque fica sem uma explicação para esse próprio ser sobrenatural. Podemos todos concordar que o mundo em que vivemos é bastante complexo, e nós também, nós criaturas biológicas. Se algo fosse nos criar e ao mundo em que vivemos, então esse Criador deve ser tão ou até mais complexo do que aquilo que está criando. Então, quando os teístas tentam fornecer respostas para as últimas perguntas que a ciência ainda não respondeu, com o uso de um Deus, eles não estão apenas fazendo isso com a falta de evidências, mas as respostas que fornecem também são ilógicas e dão origem a ainda mais perguntas que são totalmente irrelevantes. Perguntas como: quem ou o que criou Deus? Quem ou o que criou a coisa que criou Deus? Ou o que criou a coisa que criou a outra coisa que criou Deus? E podemos fazer essas perguntas infinitamente. Então, por que não começar com o que sabemos e tentar não preencher essas lacunas com respostas que não têm nenhuma evidência empírica e que podem ser logicamente invalidadas quando dadas apenas um breve momento de reflexão? Ao longo da história, mais de 10.000 deuses foram criados por pessoas buscando respostas para questões que não podiam responder. As pessoas religiosas são ateias em relação aos deuses não pertencentes à sua religião. Eu apenas insinuarei que você vá além de um Deus. E assim, com isso em mente, podemos rejeitar a hipótese de Deus e todos os elementos horríveis que a religião implica, como
a ideia de um inferno eterno com tormento sem fim. Isso é, claro, um outro assunto sobre a imoralidade da doutrina religiosa. Bem, talvez outro vídeo. Por enquanto, agradeço por assistir. Espero que tenha gostado. Fique à vontade para curtir e se inscrever para mais vídeos. Enfim, tenha um ótimo dia!